Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um Corpercast. Hoje com um convidado especial, até para fazer um anúncio também. É alguém que vai estar trabalhando com a gente especificamente na Corper de Itaipava. Mas antes de apresentá-lo e já começar o bate-papo aqui, gostaria de agradecer também a Start Digital, essa empresa de marketing braba. Se você tem algum projeto que queira desenvolver com eles, a gente vai deixar o contato na descrição aqui para que vocês também possam estar desenvolvendo tudo aquilo que vocês planejaram para fazer acontecer em 2025. No assunto de hoje, a gente vai levantar uma bola, que é falar sobre assuntos, sobre musculação, sobre resultados em academia, que as pessoas não te contam. A gente vai sair um pouco do óbvio, vai passar pelo óbvio também, mas a ideia é desmistificar um pouco esse caminho que, para algumas pessoas, é tão árduo, né? Para conseguir algum resultado. Mas, sem mais delongas, eu vou passar a bola para vocês. Fernando Petrocelli. Boa noite a todos que estão nos assistindo ao vivo e também na gravação. Boa noite, meu amigo Estevão. Prazer muito grande estar aqui com você. Antes de mais nada, agradecer o convite de poder fazer parte do teu time, fazer parte do time da Corper, né? Uma academia, uma rede de academias na nossa cidade de Petrópolis e também em Três Rios. É um prazer muito grande poder participar e integrar esse time com grandes profissionais. Então, é um prazer muito grande estar aqui, Estevão. Por toda a nossa história junto, né? Sim. E a nossa história também dentro de outra instituição e de tantos amigos que nós fizemos no decorrer desse tempo todo. Vamos que vamos. E aí, para quem não sabe, é bom reforçar, né? Fernando foi meu professor na faculdade, foi meu orientador de TCC também. Devo muito a ele a minha formação, aprendi muitas coisas. Do jeito, Fernando, de ensinar, que vocês vão conhecer aos poucos aqui. Mas, Fernando, eu acredito que assim, você chegar para a Corper hoje é um avanço muito grande. Porque assim, eu olho para a Corper como um bando de maluco com um objetivo em comum, que é cada vez mais propagar, né, a saúde e qualidade de vida, principalmente no município de Petrópolis, e agora a gente também tendo a oportunidade de poder abraçar outras cidades. E aí trazer alguém com a sua experiência para a equipe faz a gente conquistar mais coisas, entendeu? Subir o nível e conseguir prestar um melhor atendimento, um melhor serviço para os nossos alunos. E aí, para já levantar a bola, principalmente falando sobre musculação, o que te disseram lá atrás, para a gente tentar pegar o início da tua trajetória? O que te disseram que era a musculação e o que você pode comparar com o que você vê da musculação hoje em dia? Antes de nós entrarmos nesse tópico, Estevão, vou falar o seguinte: levantar a bola não, a bola do nosso time já está bem alta. Já, né? Que bom. Participando do dia a dia da Corp, principalmente de Itaipava, né, você vê a qualidade, primeiro, do nosso ambiente. Um ambiente bem confortável, bem grande, né, com equipamentos maravilhosos que atendem toda uma necessidade de performance, saúde e estética, né? Não podemos deixar de falar de estética dos nossos alunos e futuros alunos também. Então, quando se fala em levantar a bola, nossa bola já está alta. E tá, que certo. Bom que esteja alta, né? Toda a nossa rede Corp. E já posso falar nossa rede, porque agora eu faço parte desse time. Bem, vamos falar um pouquinho da musculação lá atrás. E eu falo isso, Estevão, até por experiência. Não vai nem falar o professor de educação física ou profissional de educação física, como muitos aí conhecem, né? Só um pouquinho de lado aqui antes de entrar. Ser chamado de Fernando é uma coisa muito interessante. Eu brinquei assim que parei de dar aula na universidade. Eu fui durante quase 30 anos Petrocelli. Só o Petrocelli. Mas assim, tu não sabe a dificuldade para mim que ainda é te chamar de Fernando. Eu acredito, né? Assim como todos os nossos amigos e profissionais que atuam conosco, né, ao nosso lado, e também toda a rede Corper de academia, né? Eu fui durante 25 anos, 30 anos aproximadamente, Petrocelli, né? Para os mais próximos, às vezes Petrô, mas dificilmente eu fui o Fernando, né? E ser chamado de Fernando hoje, que é o meu nome. Sim. É uma coisa maravilhosa. Né, assim que parei de dar aula na instituição, eu disse, poxa, eu queria ser o Fernando um pouquinho. E agora está maravilhoso que eu estou sendo o Fernando. Né? Não que o Petrocelli não esteja presente de vez em quando, mas
Ciro Fernando é muito maravilhoso. E agora, voltando aqui em cima do que você levantou, como era a musculação antes? Amigos, você que está nos assistindo, Estevão aqui, eu sou formado no século passado, né? Um outro mundo, né? Um outro momento, sem redes sociais. Uma outra cultura, uma né? outra cultura, em muitos momentos, grande parte, né? O computador ainda estava engatinhando, era um 386, nem lembro mais, 286, disquete, linha de escada. Isso ainda não tinha, né? Tinha só o computador, porque foi no ano 2000 que veio aí as linhas de escadas, enfim, não vamos entrar nesse contexto aqui, que a gente pode se perder também, porque eu não quero... Vai entregar a idade. Entregar a idade, né? Mas essa musculação lá atrás, principalmente na década de 1980, foi quando eu fui apresentado à musculação lá no início dos anos 80, ali 81, tinha ali algo em torno de 15, 16 anos, eu fui apresentado à musculação, até um nome meio esquisito, né? Eu praticava uma modalidade esportiva e os colegas falavam para mim assim, você tem que fazer Espartacus. E olha que eu não estou falando de muito tempo, não. Era a nomenclatura que usávamos ali, os praticantes da modalidade que eu fazia ali na década de 80. E vamos lá. É muito interessante, Estevão, é até uma história aqui que passa na minha vida, né? Eu fico pensando, as academias eram completamente diferentes em tudo. Hoje nós temos academia como a nossa, por exemplo, que abre às 5h30 da manhã e vai até às 22 horas. Sábado, de 7 da manhã às 7 da noite. Né? E domingo, de 9 a meio-dia. Em 1980, né, pelo menos a academia que eu frequentei, as academias foram duas, lembro bem, ela abria às 8 da manhã, fechava às 11, abria às 2 e fechava às 7 da noite. Não tinha muito público. Não tinha público nenhum. Sim. Né? Só um bando de maluco. Eu não sei nem como adjetivá-los ali. Né? Mas era muito diferente. E era uma coisa assim, uma novidade em cima de uma coisa hoje completamente arcaica. Eu lembro que a academia que eu frequentava, que abria às 8, fechava ali, já disse o horário aqui, tinha um equipamento que nós chamávamos de Apollo, né? A parte do atleta, né, que eu pratiquei de uma modalidade, era peso livre. Eu vou abrir a gente pode até falar um pouquinho mais lá na frente, o Espartacus, né? Uhum. Já estou falando aqui como o praticante ali, sem a modalidade, né? Tinha um equipamento que nós chamávamos de Apollo, você conhece, não? Conheço. A gente tem um parecido que é aquela torre de puxada. Não, mas era uma torre muito interessante, onde tínhamos, deixa eu puxar pela memória aqui, um desenvolvimento, onde tínhamos um banco, desenvolvimento com placa. Aí do lado aqui, né, dentro do equipamento, que era um quadradão, né, muito legal, uma muito torre, interessante. Né? Era uma torre. Do lado, um supino, de placa também. Tudo um leg e uma puxada. Um leg com um pedal alto, um pedal baixo. Deixa eu ver aqui. E uma puxada. E a puxada, por incrível que pareça, sabe onde sentávamos? No chão. No chão. Pegávamos um colchonete, que também era bem raro, né? E sentávamos no chão. Quando a carga era muito alta, vinha alguém, né? Segurava ali os ombros, né? Por quê? Porque às vezes você pegava um peso mais pesado que o seu peso, você ia, e ele segurava e nós fazíamos. Então, para você ter uma noção como era em relação aos equipamentos. Hoje, esteira nem tinha. Não, esteira, bicicleta, não, isso não tinha. Era uma sala até de ginástica. O pessoal chamava ginástica localizada, calistenia, né? Enfim. E aí, no contexto de musculação, como é? Eu tenho relatos, né, é claro, deve estar aí em algum jornal do passado e tudo, que muitas pessoas chegavam para fazer a musculação e relatavam que alguns profissionais da área de saúde naquela época, estou falando de 45 anos atrás, né? 45 anos, eles contraindicavam a musculação. Inclusive médicos, não é? Por quê?
talvez a ciência não estava tão avançada. Quer dizer, estava avançada para aquele momento. Né? Sim. Não estava avançada. Claro que estava avançada, né? Até um erro falar. Mas naquele momento não tínhamos os achados que temos hoje. Consequentemente, não é? Vivíamos muito no empirismo. E muitos relatavam que o doutor contraindicou isso, o doutor contraindicou aquilo. E com esse passar do tempo, eu não vou fechar muito nisso, porque senão eu tenho uma história muito grande só nessa linha do tempo. Com o passar do tempo, né, a ciência foi estudando, né, foi se conhecendo mais a modalidade, novos equipamentos médicos, biológicos foram sendo desenvolvidos. Consequentemente, com o passar do tempo, foi observando que aquilo que era contraindicado, na verdade, era necessário para a vida. E isso foi sendo desenvolvido. Eu costumava dizer, até há pouco tempo atrás, que a década do conhecimento da força foi a década de 1990. Eu acho que ali foi a estrutura básica para conhecimento da necessidade de força. Foi o boom, né? Foi o boom. Né? E tem um detalhe, né, que eu esqueci de falar. Não tínhamos, naquela época, era muito raro termos naquela época, pelo menos o momento que eu vivi, né, mulheres na sala de musculação e pessoas da melhor idade. Não vou falar idoso, porque senão eu vou me entregar. Tá? Então, não posso me entregar. Que isso. Não tínhamos. Hoje, né, o que nós vemos com uma boa, observamos numa boa, e eu vou falar em quantidade, né, são esse público, que na década de 80 era raríssimo. Né? Então, hoje, né, passando essa linha do tempo, já chegando aqui no ano de 2025, podemos dizer, sem mencionar outras modalidades, nem outras qualidades físicas, né, que são importantes também, mas a necessidade de desenvolvimento da força, consequentemente, a hipertrofia muscular, ela, resumidamente, ela te traz vida. Vida para viver o momento e vida para viver mais. E não é viver mais apenas em números. Vou viver até 80, 90, 100 anos. É ter 80, 90, 100, 120 com qualidade. Poder desempenhar as suas funções motoras diárias, né, além da expectativa de vida, com uma facilidade muito grande. Né? Então, esse boom da força, né, da década de 90, e sendo estudado até hoje, né, cada momento encontrando um achado muito interessante, ele está trazendo, em cima da longevidade, a qualidade para uma vida melhor. Né? O que a gente pensa? Você quer viver muito? Quero. Então você precisa de força. Para quê? Para quê? Curtir os netos. Curtir os netos, sentar e levantar, subir uma escada. Não depender de remédio. E não depender de remédio ou de uma pessoa para lhe dar esse apoio. O idoso hoje está muito à frente. Na frente, muito. Me perdoe os jovens. O idoso é um jovem mais tempo aqui, está mais tempo aqui. Mas o idoso hoje, nota 10. Top de linha. Top de linha. Fernando, o Nando Personal tá mandando uma mensagem para você aqui. Petrocelli é um mito. Ó, já começou. Já começou a torcida. Torcida organizada. Nosso amigo de Três Rios, né? Uhum. Fernando de Três Rios, um abraço a você. Muito obrigado, Fernando. Mas, na verdade, eu até, né, falando aqui para nossa academia Corp Petrópolis, Itaipava, Bingen e Três Rios, o Fernando, ele é um botafoguense, vamos dizer assim. Ele é botafoguense? Eu aqui. Que eu já ia falar que é mal de Fernando, né? Estamos indo, né? Estamos indo. Vamos lá. Estamos indo.
Tá, e aí agora você, depois de ter traçado essa linha do tempo do que foi a evolução da musculação, e aí a gente também pode passar um pouco sobre a necessidade da regulamentação da profissão e tal, Sim. mas antes da gente entrar nesse ponto, porque eu quero pegar mais o que foi para você. E aí, talvez para ser um bom gancho, que mensagem você mandaria pro Fernando que estava começando lá atrás? Alguma coisa você faria diferente? Ou Rapaz, não? eu não poderia fazer diferente, porque naquela época nós tínhamos aquilo. Então, eu não poderia imaginar que aquela musculação lá atrás, que eu falei lá dos Espartacos, lá de onde treinávamos, e também da academia do Apolo, aquilo ali, aquele momento era novidade. Aquilo. Por incrível que pareça, Stefan, hoje, talvez, falando aqui sobre o equipamento Apolo, né, muitos dos nossos colegas talvez nunca tenham ouvido falar. Mas era novidade naquele momento, era como o top de linha. Então não tenho como fazer esse apanhado, né? E o que ele transformou, o que eu faria diferente. Agora, se eu fosse transportado para aquele momento com a nossa bagagem de experiência, né? E também nosso pouco conhecimento, né? É claro que algumas formas de treinamento, né, nós apresentaríamos, não é? Mas aí eu estou falando aqui de uma questão impossível, levar esse conhecimento para lá. Né? As formas de treinamento, porque era muito mecanizado. Te entendi. Era muito, como eu posso dizer, olha, é isso desse jeito. E voltando e pensando em alguns exercícios a qual eu fiz naquele momento como aluno, que hoje nós dizemos aí que é contraindicado, né? Mas naquele momento era a verdade. o suprassumo do conhecimento. Né? Então fica muito difícil de você traçar um paralelo. Mas, voltando aqui nesse paralelo, nessa linha, voltando esse Fernando daqui para lá, né, as formas de treinamento. E perceber o seguinte, que lá, e que foi bom, vivíamos à base do empirismo. É claro, mas o empirismo não é bom? Não, é muito bom. Por quê? Porque através daquela novidade da época, né, que foi possível os pesquisadores, os profissionais, principalmente da área de educação física, se aperfeiçoar e fazer algumas transformações. E aí tem um detalhe que talvez eu cause até uma polêmica aqui. Não sei se devo, Gostamos disso. Vou causar uma polêmica. Até postei uma vez, há pouco tempo, nas minhas redes sociais, que nós precisamos sair um pouquinho do passado. Tá? Por quê? Todos aqui, profissionais de educação física, alunos de educação física, estudantes acadêmicos, e também a população de uma forma geral, conhece os métodos sistemas. Né? Eu vou trazer um aqui que é eficiente, mas temos interpretações e achados fisiológicos e mecânicos e temos métodos melhores. Sim. Por exemplo, nós vivemos até hoje, né, e que não está errado, deixo bem claro em relação a isso, mas no decorrer da minha fala você vai entender e todos vão entender. Nós vivemos à base do drop set, por exemplo. Sim. É um bom método? É um bom método. Mas você sabe de quando esse método? Tem noção? Ele é de 1947. Fisiculturista da época, né? Com o conhecimento da época, era tudo de bom, né? Dentro desse perfil, usou, elaborou, não me recordo o nome dele. Né? Fiz um estudo, mas como você não lê eu não leio recorrentemente essa questão, eu não prometo te mandar por WhatsApp isso, para você divulgar. Maravilha. Mas é um método de 1947. E aí eu paro para pensar e tento buscar a reflexão de todos, dos profissionais e dos alunos também que praticam. Nós estamos falando de um método de, fazendo uma conta rápida aqui, 78 anos. 78 anos. E aí eu trago para reflexão, volto a dizer,
é um bom método, um excelente método, mas eu estou falando de um método de 78 anos de idade. Creio, né, que com a evolução da ciência, temos achados, não digo mais efetivo, mas mais moderno, para se conseguir, e aí todos buscam a musculação, né, com fim hipertrófico, podemos falar isso também depois, mas de forma mais eficiente. Agora, não entenda esse mais eficiente, não dizendo que o Drop 7 não é eficiente, mas de uma forma mais moderna, né? Com achados fisiológicos, com aspectos mecânicos e motores, né, mais eficientes para o momento. Aí você pode até me questionar. Então você não vai prescrever um Drop 7? Não, de forma alguma. Em alguns momentos, em uma periodização, talvez eu tenha que prescrever o Drop 7. Para quê? Para fazer uma alternância dentro do ciclo de treinamento. E é uma questão também, em cima dessas a pergunta inicial e essa segundo momento aqui, nós temos que entender o seguinte, e nós, profissionais de educação física, temos que colocar na cabeça. Nós não prescrevemos séries, nós prescrevemos programas de treinamento, nós periodizamos. E aonde eu quero entrar com o Drop 7? Em algum momento, dentro de uma periodização, porque eu montei uma série agora, dentro de uma periodização, que teve um período básico, um período, né, da educação física, todo mundo conhece, um período básico, um período específico, período de ápice e uma transição. Em algum momento, dentro da periodização, nós podemos e devemos usar o Drop 7. Mas quando eu falei aqui do Drop 7, não é descredenciando. Eu estou falando o seguinte, 78 anos. Será que nós usaríamos os mesmos medicamentos de 78 anos atrás? Não, tudo... Será que, por exemplo, hoje você faz... O médico, né, minha filha nasceu... Não foi nem de parto normal, foi de cesariana, né, por um médico, num hospital. Naquele tempo, talvez a parteira. Será que faríamos, né, permitiríamos que uma mulher grávida fosse para uma parteira ou para um hospital? Né? Então, são reflexões, nada contra a parteira, nada contra nada, né? Porque hoje nós vivemos um momento muito delicado da palavra, mas é uma reflexão, né? Então, estou falando de 78 anos. Então, podemos identificar questões mais atuais para fazer tudo, inclusive uma periodização com e sem o Drop 7. Apenas um exemplo. Para falar de Drop 7 aqui, o Fernando está acompanhando a gente aqui e está ajudando a gente aqui na transmissão. Ele falou que foi o Henry Atkins. Henry Atkins? Muito obrigado, Atkins. Fernando. E aqui, e uma ressalva que o Fernando falou que aqui é flamenguista e você me desculpe, saudações rubro-negras, Fernando. Botafoguense sou eu. Cara, eu acho que métodos de treinamento, eu sempre defendi e defendo até hoje que o treino é que chama o método e não o contrário. Sim. Eu não escolho o método porque eu quero usar. Às vezes, com personal presencial, aquele dia, às vezes, eu vou precisar encaixar. Porque meu aluno não está com o tempo corrido, eu tenho que fazer um treino um pouco mais denso. Eu preciso explorar ele de alguma forma, eu não vou conseguir aplicar carga ou qualquer outra coisa que eu queira aplicar. E às vezes é engraçado porque no meu início, em alguns estágios que eu fiz, eu via muito disso que você falou. Era quase como se fosse uma receita de bolo, né? E aí os métodos eram tipo assim, tem que mudar a série do aluno, vou botar esse método aqui pronto. Por quê? Eu era muito chato, cara. Perguntar, por quê? Aí a pessoa, não, porque já avançou, precisa fazer um estímulo diferente. Aí eu, cara. Aí eu já pulava daquele cara ali, eu já sabia que eu tinha que procurar outras diferenças. Porque eu acho que a necessidade do indivíduo é que vai determinar o método que você vai usar. Você está falando do Drop 7, mas a gente tem uma infinidade de métodos de treinamento, a gente pode até produzir conteúdo sobre isso. Sim, temos aí outro, Superset, alternar para segmento, método roubado, várias coisas aí. A questão, Estevão, do método de treinamento não é não usá-lo, é saber usar. Quando colocar, né? Quem precisa. E um ponto muito interessante que você falou, no que tange ao personal, o aluno,
nós também estamos em outro momento da vida. E eu falo isso com uma tranquilidade, não apenas de conhecimento, mas de bagagem de vida. Hoje, todos nós, sem exceção, e isso, né, os nossos alunos também estão nesse bojo do que eu vou falar, nós temos a vida muito corrida. Né? Então, nós temos alunos, né, clientes, como você queira chamá-lo, né? Os nossos alunos, tem alunos que têm um tempo confortável e você pode ter uma maior tranquilidade para prescrever o treino. Mas nós temos praticantes de musculação que têm o tempo extremamente corrido. Não é? E aí, voltando à década de 80, eu lembro que meu pai saía para trabalhar às 7, pegava às 8, 4 horas saía, 5 horas estava em casa. À noite novela. Hoje, dificilmente uma pessoa trabalha de 8 da manhã às 5 da tarde. Trabalha antes, trabalha depois. O tempo inteiro. Não estou aqui falando dessas necessidades, trabalha muito pouco, eu estou falando a realidade. E antigamente, o indivíduo trabalhava, à noite dificilmente trabalhava, né? À noite estava em casa com a família, a não ser algumas profissões. Né? Hoje, as pessoas trabalham em horários mais diversos possíveis. Tanto é que hoje as academias, que não abriam final de semana, e tem mais uma curiosidade que eu vou falar, elas não abriam final de semana e fechavam 7, 8 horas da noite. Outro ponto interessante, antes essa historinha de vida que eu vou contar, né, as academias elas fechavam para o almoço, né, e uma questão muito interessante, tinham academias, e inclusive isso eu encontrei em uma cidade do interior de Minas, até no início desse século, dos anos 2000, que tinha horário para mulher. Esse horário é só mulher. Né? Então, hoje, claro, né, tudo mudou, as necessidades diárias mudaram, o perfil do ser humano mudou, e você falou com bastante propriedade. Hoje nós temos que adaptar o treinamento para o nosso aluno dentro das necessidades e possibilidades dele. É aí que entra aquela questão que eu vou bater muito na tecla, Estevão, durante a nossa permanência aí eterna na nossa Corper. Né? Nós temos que montar a periodização. Nós temos que periodizar. Periodizar, montar uma série em cima do que foi feito anteriormente e já pensando no programa seguinte, tendo um maior ou melhor tempo dentro daquele programa de treinamento. Não é? E é uma coisa que me incomoda muito, Estevão, montar série. Sim. Montar série são coisas isoladas. É pegar um papel, é pegar um computador, botar lá entre 4 e 12 exercícios, vai com tudo. Não. Nós temos que interpretar aquele organismo. Porque um detalhe, Estevão, que muita gente não percebe. Claro que temos as limitações de tempos, temos que adequar. O aluno só tem 20 minutos, não vai treinar? Sim, vai treinar. Sim. Então temos que periodizar em cima desses 20 minutos. Né? E essa questão que talvez ninguém perceba, principalmente, claro, ninguém, porque estamos aqui no nosso podcast, na nossa live aqui. Mas será que você já percebeu, e os nossos colegas, que o ser humano que vem te buscar, diferente daquele ser humano de 1980, ele está colocando na sua mão o sonho dele, o desejo dele, a saúde dele? A gente tem que parar para perceber isso. Né? Os professores, claro, muitos estão percebendo, estamos aqui falando num podcast para chamar uma atenção. Quem está do outro lado deve estar pensando assim, não, mas eu já penso assim, ótimo, maravilha, vamos continuar assim. Mas vamos pensar o seguinte, aquele indivíduo que chega na Corper, ele está ali em busca de alguma coisa, seja aumentar a força, seja diminuir o colesterol que está alto, seja se socializar, seja melhorar de um problema que o médico falou que o exercício físico que ajuda. Bom que eles agora indicam, né? Essa é uma das grandes mudanças. Antigamente não indicava, né? A gente pode até buscar mais. Então, nós temos que entender o seguinte, profissional de educação física, aquele indivíduo que está buscando a nossa academia, né? Está buscando a Corper, ele está ali
Ele está chegando para você de forma indireta e falando assim, ó, é o meu desejo, é a minha vida, é a minha saúde, a minha vontade de ficar bonito, a minha vontade de ficar forte. Professor, estou entregando na sua mão. Resolva esse problema para mim. O problema é seu. Agora é seu também. Nós temos que dar o resultado. Exato. Nós temos que dar o resultado. E assim, quando você entra nesses detalhes assim, a pessoa que está assistindo, ela começa a perceber a real importância de uma avaliação física, né? Porque a galera acha que às vezes a avaliação física a gente só vai chegar lá, vai tirar a medida e acabou. Não. A gente também tem essa conversa, a gente procura analisar o que a pessoa faz. Eu sempre falo que uma das perguntas mais importantes que eu faço para quem chega na academia é o que te trouxe para a Corp? Primeira fase que o aluno fala ali, hoje eu consigo ver se essa pessoa está ali por um apelo social, se ela está ali porque ela precisa por uma questão de saúde mental, ou se ela está ali justamente para um objetivo estético, seja emagrecimento, seja hipertrofia, ou por indicação médica. Então, quando a galera tem o entendimento de que a avaliação não é só um check-up, mas é também um contato com esse aluno para justamente diagnosticar tudo isso que você falou, aí tu vê que as pessoas querem fazer avaliação se bobear quase todo mês, né? Essa questão de avaliação é uma questão muito interessante. Só essa questão de avaliação dá uma live, dá um podcast inteiro. Né? A avaliação, claro que tudo no que tange exercício físico é de extrema importância. Mas a avaliação é o pontapé inicial para você interpretar aquele indivíduo, né, biopsicossocial, onde nós vamos buscar a interpretação daquilo e, olha, eu estou desse jeito. Estou com baixo ou um volume de oxigênio precisando melhorar, o meu nível de força está baixo, o meu percentual de gordura está bom, ou está alto, ou está baixo, enfim. A partir desse momento, da avaliação física, da avaliação funcional, aí cada academia tem a sua forma de dar o título, né? Mas ela é de extrema importância. O problema, Estevão, e aí vai falar a experiência de quem viveu uma academia como aluno, né? Talvez ela não seja apresentada para o aluno, né, como uma necessidade. Já ouvi relatos e vivi isso, né, como aluno tradicional de academia, não um professor, né, que estava oferecendo, você paga a matrícula e ganha avaliação. Peraí, não. A avaliação, ela faz parte do contexto. Com a matrícula, ou não, ou pagando ou não é um bônus. A avaliação não pode ser. A avaliação olha aqui, é todo o procedimento inicial para interpretar esse organismo para o exercício físico. Porque se nós pararmos para pensar, pegar um papel e botar de 8 a 10 exercícios, 2, 3 séries com tantas repetições, com todo respeito, qualquer pessoa pode fazer. Agora, interpretar o que está fazendo, colocar no papel para atender às necessidades do organismo, aí só através de uma avaliação. E a reavaliação, Estevão, ele é tão importante quanto a avaliação. Porque é através da reavaliação que você vai perceber se aquele programa de treinamento está caminhando dentro das necessidades daquele organismo. Então, é um produto, e aí eu vou falar a linguagem atual, né, do marketing e tudo, mas é um produto, né, para mim, ela continua sendo a minha avaliação, né, de extrema importância. Para quê? Olha, você estava sim, agora está desse jeito. Vamos melhorar ou não? Porque chegam, por exemplo, o percentual de gordura. É muito comum, você deve ouvir isso, muita gente chegar, eu tenho que perder, dá um valor aí. 10 quilos. 10 quilos. 10 quilos de gordura, né? Primeira coisa, você tem 10 quilos para perder de gordura? Porque a gente associa muito com peso. A maioria nem sabe discernir isso. A pessoa chega com o peso da balança e fala assim, cara, preciso baixar 10 quilos aí porque eu tenho que caber no vestido que eu tenho um casamento no final do ano. Aí, quando essa pessoa chega e fala 10 quilos,
E às vezes ela não tem necessidade de perder 10 quilos, né? O que ela tem necessidade é aumentar a massa muscular. A gente pode estar atrapalhando aquele desenvolvimento em nível de saúde. Por quê? Porque quando o aluno pensa, eu quero perder 10 quilos, 10 quilos de quê? De gordura? Não, você não tem 10 quilos para perder. Ah, mas eu tenho que entrar num vestido ou numa calça. Não, então você vai perder massa muscular. E não perde sua massa muscular quando o treino não é adequado. Você pode perder massa óssea também. Consequentemente, aquela sensação gostosa de subir em uma balança e ver, né, o peso menor pode estar sendo nocivo para aquele organismo. Então, antes de mais nada, a avaliação ela vai te esclarecer isso, né? Isso é muito comum, Estevão, eu falo isso, porque eu acompanho muito rede social por aí, né? Redes sociais, e eu vejo muitos rios, né, que chamam, né? Não vou citar aqui se é profissional ou não, prometendo Milagre. Coisas inatingíveis. Outro dia eu estava aqui assistindo, né? Eu gosto muito, né? Tem as minhas redes também. Eu estava em um rios lá da vida, o cara prometendo uma coisa que eu analisando, não, ele não vai conseguir atingir isso. Prometendo ali 15 quilos de gordura em um mês. Não vai conseguir. Não vai. Talvez tire o peso, mas até que ponto, né? Então é aquela questão da avaliação. Olha só, talvez você tenha que comprar uma calça maior. Não é diminuir o peso corporal, que aí pode ir embora massa muscular, densidade mineral óssea, músculo, gordura também, né? Você pode estar perdendo ali, consequentemente, com a diminuição disso, saúde. Então, de repente, querido aluno, talvez tenha que comprar uma calça maior. Né? E tá tudo bem. E tá tudo bem, a vida segue. Sim. Né? Você consegue dar mais prazo pro tempo também, para conseguir melhores resultados. Sim. E aí, porque assim, eu vejo uma certa dificuldade na virada de chave. As pessoas entram na academia com a motivação ideal, que é muito nobre de algumas pessoas, e aí elas não conseguem se manter durante muito tempo. E aí a gente tem ou a saída desse aluno, ou o desânimo, a baixa frequência. E como é que você consegue dar de norte para quem estiver assistindo uma forma da pessoa conectar essa motivação inicial que ela tem para que isso gere uma disciplina natural na vida dela? Estevão e nossos amigos que estão assistindo aí, a questão da motivação é uma questão extremamente delicada para quem está começando. Porque motivado todo mundo está. Só que você está motivado hoje e não está motivado amanhã. E o que faz amanhã? Não vai? Né? Eu costumo dizer que o exercício físico hoje ele é inegociável. E exercício físico hoje é como escovar os dentes todo dia, como almoçar e jantar todos os dias, como dormir todos os dias, como se alimentar bem todos os dias, enfim. O exercício físico ele não é para uma etapa da vida. O exercício físico é para a vida toda. As pessoas me perguntam assim, quando é que eu devo fazer exercício físico? Você já faz? Não, então tem que começar hoje. Faça lá todo o processo de avaliação, interpretação, tiver que procurar um médico, enfim, faça todo esse levantamento, mas o exercício ele é inegociável. Né? Por tudo isso que já falamos. É uma necessidade. Agora, né? Mas aí entra uma questão, Estevão. Geralmente as pessoas buscam uma motivação naquilo que querem ter como resultado rápido. Vamos dar um exemplo aqui. Estou com sobrepeso, né? E aí, esse sobrepeso, né, a gente pensa o seguinte, estou motivado, vou perder. Mas ele vê em curto período que ele não está diminuindo a massa gorda, né? Aliás, ele está, mas ainda não é visualmente. Porque na balança continua a mesma coisa. Porque na balança continua a mesma coisa. Mas não tenha dúvida, se ele está certinho ali, consequentemente houve aumento da massa muscular e diminuição da massa gorda. Mas só que a gente já está falando de uma questão estética. Estética é a interpretação de cada um. Estética não é... Cada um tem a sua interpretação dessa questão estética. Né? E aí, ele está motivado. E quando ele não vê aquele resultado no espelho,
que está acontecendo internamente, entra a desmotivação. É a dúvida, então. É a dúvida. Olha, não está fazendo efeito. Mas está. Se você está fazendo tudo prescrito, já está fazendo efeito. Só que você tem que deixar um pouco a motivação do lado e transformar a palavra e o sentimento de motivação para disciplina. Como eu disse, o exercício ele é inegociável. O exercício não é para uma etapa da vida, o exercício é para a vida toda. E as questões, no caso aqui do sobrepeso, ela precisa de um tempo para isso. Se o organismo precisa de um tempo para uma melhor e maior metabolização da gordura, ele precisa de um tempo para se modificar em nível daquilo que você busca visualmente, né? E isso demanda tempo. Eu sempre digo, Estevão, uma questão. Eu estou com sobrepeso. Você não ficou com sobrepeso de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro, de repente nem de um ano para o outro. Você veio fazendo esse processo de aumento do sobrepeso corporal ou até a obesidade. O processo contrário também não é de um dia para o outro. Não é de uma hora para outra, de uma semana para outra, de um mês para outro. É um processo a longo prazo. Um processo que demanda o quê? Tempo. E aí entra a sua questão. Eu não estou vendo isso na frente do espelho, mas pode ter certeza, organicamente você está melhorando a cada dia. Então, essa motivação tem que virar disciplina. Eu li há pouco tempo, Estevão, e aí eu não posso relatar se isso é certo, se é científico, não, mas uma coisa que me chamou a atenção. Para você aderir à prática, né, constante e chegar ao ponto de ficar chateado e não ir na academia, você precisa de 6 meses. Né? Então, essa motivação vamos transformar em disciplina em 6 meses. Em 6 meses, um pouco menos, um pouco mais, você não abandona mais a prática de exercício físico. Então, nesse primeiro momento, é força de vontade. Existe alguma forma para ter essa... Isso aí vem de dentro para fora. Eu acho que nós, profissionais de educação física, que atuamos principalmente na sala de musculação, nós temos que mostrar e apresentar para os nossos alunos, né, uma forma agradável para que ele entenda que ele está mudando e que ele vai conseguir atingir os seus objetivos dentro de um processo. Aí eu vejo a necessidade, e aí, né, muito complexo falar isso, que a gente passa por um outro momento, principalmente na faculdade, a importância daquelas disciplinas que, às vezes, o aluno não dá uma devida importância, como a psicologia do desenvolvimento, a psicologia do esporte, a filosofia... Recreação e lazer também. Recreação e lazer, a sociologia, para entender o comportamento. Por quê? Porque hoje, nas redes sociais, está muito, muito fácil fazer as coisas e observar o seguinte: vamos emagrecer em 21 dias. Olha, eu acho que não vai, não. Mas, quando chega ali na academia, que a coisa é um pouco mais verdadeira, porque tem o equipamento e o ser humano, lá tem uma rede, tem uma distância, né, entre o professor e o aluno lá, ele vai ver o seguinte: olha, na rede social é muito fácil, mas a realidade não é que seja difícil, é mais demorada quando se busca a saúde. Então, nós temos que pensar muito. O profissional de educação física tem uma responsabilidade muito grande, né? Nós, profissionais de educação física, temos que estar ao lado do nosso aluno diariamente. Para quê? Primeiro, tirar todas as suas dúvidas, né? E segundo, olha, não é fácil. Fácil não. Não é rápido. Você precisa de disciplina. E aí, não tenho dúvidas, né? Com o passar do tempo, com o passar dos meses e talvez com o passar dos anos, né, as coisas se ajustem e ele comece a interpretar
a sua questão visual, que é muito importante ali, né? Começa a se identificar, opa, já estou ficando do jeito que quero. Mas quando ele percebe isso, o volume de oxigênio já melhorou, a força muscular já melhorou, a mobilidade já melhorou, agora ele só está buscando aquele final que muitos buscam, né? Não podemos ser aqui. Talvez a gente tenha que mostrar mais esse lado, né? Eu acho que nós temos que mostrar, falando do profissional de educação Sim. física, Estevão, eu sempre brinco o seguinte, eu sou profissional de educação física há muitos anos. Em sala de musculação eu estou desde aquele tempo, né? Desde o século passado. Eu sempre brinco o seguinte, sabe quando eu aprendi a trabalhar com musculação, entender a musculação? Quando? Chuta alguma coisa. Quando eu me tornei aluno de musculação. Quando eu entrei numa academia então, onde a prática ninguém tão me importante conhecia, né? E aí eu entrei como aluno, né? Não aqui em Petrópolis, porque aqui em Petrópolis, como eu já atuo em Petrópolis há muito tempo, tive a oportunidade de conhecer a maioria dos profissionais de educação física aqui, mas quando eu vou para um outro lugar e as pessoas, né, não me identificam como profissional de educação física, eu começo a interpretar a carência que o profissional, que o aluno tem, né, dentro de uma sala de musculação. Eu não sei se você já reparou, Estevão, o quanto é complexo uma sala de musculação, principalmente para quem está começando. Sim. O aluno que nunca fez musculação, nunca fez. Ele sente que o ambiente às vezes não é para ele. Ele entra ali, primeiro ele vê, só lá na Corper Itaipava, eu tenho 5 extensoras. São 6 extensoras. 6 extensoras. Flexoras, nós temos 5 ou 6 também. Sim. Adutora, abdutora, 5 ou 6 pulleys, crossover. Ou seja, nós temos equipamentos ali em quantidade e qualidade para o conforto dos nossos alunos. Mas imagine aquela pessoa que nunca entrou na academia. E o médico falou, você tem que fazer exercício. Ele entra, vê aquele mundão e olha para um lado, é tanta coisa. Caramba, ele se sentia assim, um pouco fora do contexto. Para onde eu vou? É o momento onde nós, profissionais de educação, opa, pera, vem cá. Transformar aquele ambiente que é nosso, que faz parte de todo o contexto daquele universo que nós vivemos, e inserir essa pessoa dentro desse contexto. Porque aí eu volto àquela questão. Ela está ali porque ela está buscando alguma coisa. Talvez seja só uma busca pelo processo de socialização, mas também pode ser uma orientação médica. E se ela não se inserir, a chance dela partir é grande e, consequentemente, que eu acho principal, né, a chance dela não atingir aquilo que ela foi buscar. Como, por exemplo, uma pessoa hipertensa não medicamentosa, que o médico disse que ela tem que fazer exercício. Cara, eu posso estar deixando esse hipertenso embora e ter que buscar o remédio lá no cardiologista. Eu não estou atendendo o sonho daquela pessoa. Tem que gerar autonomia no aluno. Sim. Tudo que você fala, eu penso muito na autonomia, porque enquanto a pessoa tiver a dúvida do que tem que fazer, a dúvida de como fazer as coisas, e essa dúvida ela não vai diminuindo com o tempo, eu acho que é um erro nosso. Sim. Eu falo isso para todo mundo que a gente convive lá em Itaipava. Porque essa pessoa ela precisa, para ela, aprender o básico com o tempo. E aí aquilo que você falou dos 6 meses, né, para poder criar a disciplina necessária. Durante esse processo é muito importante que o básico, o simples, ela consiga se resolver sozinha. Ela sempre vai ter alguém ali, vai ter a mim, vai ter você, os professores lá presentes para estar ajustando, para estar mensurando se está adequada a carga de trabalho, tudo. Mas eu acho que o início ali, o start do treino dela, ela tem que aprender a ter autonomia nisso, que eu acho que é o que retém mais. E só para fechar a questão da disciplina, que ela é muito necessária, principalmente no início. Estevão, eu acho que nós temos que acolher os nossos alunos. Isso. É claro, o cuidado, né? É claro que amanhã estarei lá, na Corper, 5h30 da manhã. É claro que o universo é muito grande. Às vezes você está num ponto da academia, chega um aluno, como a nossa academia é muito grande,
você não consegue atendê-lo no primeiro momento. Mas eu não posso passar o tempo que eu fiquei lá sem pelo menos cumprimentá-lo e oferecer, né, a minha ajuda enquanto profissional de educação física em alguma coisa. Nem que essa ajuda, nem que esse meu contexto seja assim, você precisa de uma ajuda. E depois, de longe ou de perto, a meia distância, você observar se está tudo certo. Se o exercício está sendo bem executado, né? Se está bem cadenciado. Então, nós temos que trazer esse aluno para a gente. Isso nós fazemos muito bem lá na Corper. É claro que pode acontecer uma outra, como eu disse, às vezes estou lá no fundo. Demanda mesmo do dia. Chega algum aluno novo, peraí. Não foi ali, mas eu vou lá. Né? Nós temos que ir em algum momento. Então, eu acho que a palavra, né, além da disciplina, é o acolhimento. Esse nosso aluno tem que fazer parte da nossa casa. E a nossa casa é a Corper. E aí, dentro dessa dinâmica de disciplina, tu acha que treinar sem vontade gera resultado? Porque o pessoal acha que assim, tem para academia, vou estar sempre disposto. As pessoas erroneamente acreditam que a gente que convive no ambiente ali, a gente tá sempre querendo treinar também. É. Pô, tem dia que eu não tenho saco desculpa o termo, pra ficar mais dentro da academia, mas eu sei que tem que ser feito. Estevão, essa questão é muito legal, né, a gente analisar por esse lado, né? Porque geralmente as pessoas, você trabalha em academia, né? Então tá sempre motivado. Você está treinando todo dia. Não. Aí nós também temos os nossos dias, que são muitos, né, de não motivação. Temos os nossos dias que não queremos treinar. E aí que entra aquele tópico anterior. Olha só, eu não tenho opção. Eu tenho a necessidade de treinar. Só um minuto. Eu tenho a necessidade orgânica. Né? Hoje, né, eu tive que ir ao Rio resolver um problema particular e eu tive que chegar no Rio 1 hora. Para chegar no Rio 1 hora, lá onde eu tinha que ir, eu tenho que sair às 10 horas da manhã, que é Boston Luiz e tal. Até se situar. Eu pensei, também. cara, eu moro lá no Bing. Eu disse, cara, vou ir Itaipava? Não, entrei ali no Bing. Eu fiz os meus exercícios físicos e não estava motivado hoje, porque eu tive que descer para o Rio. Eu ia pegar 2 horas de carro, trânsito e tal. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu não estou fazendo isso por estética, por lazer, eu estou fazendo isso por necessidade. Eu quero viver mais com qualidade. Né? Então, entendo, o profissional de educação física, o seu professor, o seu personal, ele tem dia que não está motivado. Tem dia que ele não quer fazer. Tem dia que ele não quer nem entrar na academia. Mas ele vai na academia. Ele vai fazer. E é isso que o aluno de academia, o cliente de academia, tem que colocar dentro da sua rotina. Você acordou pela manhã, tomou seu copo d'água, foi ao banheiro, escovou os dentes, tomou um banho, tomou café, foi trabalhar, almoçou, trabalhou, tem que ter um momento para, eu tenho esse horário aqui para fazer os exercícios. Isso não tem jeito. Como eu disse, o exercício é inegociável. Cabe ao indivíduo, né, ao ser humano, saber o que ele quer. Me permita aqui, Estevão, eu gosto muito de dar o exemplo da minha mãe. A minha mãe ela tem 81 anos. 81 anos. Musculação todo dia. Tudo. Todo dia. Segunda a sexta. Segunda a sexta. Não, segunda a sexta. Segunda a sexta. Segunda. É para amador. É para amador. Né? Segunda a segunda. Ela mora num bairro lá no Rio de Janeiro que, só em título de curiosidade, uma senhora de 81 anos. Chama ela senhora não, ela fica invocada. Eu sei que tá falando, eu não falei nada. Eu deixei ela... Mãe, vou deixar na porta da sua casa. Nós fomos dar uma volta, vou deixar na porta da sua casa. São 4 pistas de uma rua. Aí tem um canteiro no meio e mais 4 pistas de carro de alta velocidade com sinal fechado.
eu deixei ela de um lado. Não, meu filho, eu não quero ficar aqui. Não. Aí aquela coisa de manhã, não precisa, não precisa, não precisa. Esteve, ela saiu do meu carro. Ela correu, sinal fechado, óbvio. Ela correu, Esteve, mas melhor que eu. Melhor que eu. Uma habilidade, uma força. E eu não estou falando apenas uma força para ficar em pé, não. Uma força para correr. Uma força para viver sozinha como ela vive. Uma força para abrir uma lata de alguma coisa que, de repente, meu filho... Então, é isso que o praticante e o não praticante de exercício físico tem que colocar na cabeça. O exercício, ele tem que fazer parte da nossa rotina. Mas eu não tenho tempo. Olha, aí vai uma coisa até muito pesada. É melhor arrumar um tempo agora porque senão lá na frente a gente pode ter que buscar tempo para outra coisa. Como, por exemplo, ter que ficar, né, Exato. Limitado em nível motor. Muito bom. O Rômulo não pôde estar aqui com a gente hoje, mas ele está presente aqui já. Para começar aqui, ó. Rômulo, um grande amigo, junto com a minha grande amiga Adriele, meus afilhados. Amo de coração esses dois aí. Primeiramente, ele falou que teu bíceps está em dia. E ele está levantando algumas questões aqui muito interessantes. O Rômulo é o tipo do cara que é assim... A gente tem que conversar sobre o Rômulo, cara. Porque ele, do nada, ele simplesmente pega e começa a refutar coisas assim que às vezes até mesmo ele acredita. Mas é um ambiente que a gente cresce, né? A gente gosta disso, né? E aí, algumas dessas dúvidas que às vezes ele pega de aluno, ou então ele vivencia na prática, ele tá levantando pra gente abordar aqui daqui a pouco. Mas antes... Rômulo, você tá fazendo falta aqui, tá, hein, cara? Tá, porque senão ele já tava cortando já, ó. Igual ele falou... Não, isso aqui ele falou no episódio também, né? Que ele falou que a melhor forma de conectar motivação com disciplina é você todo dia de manhã se olhar no espelho. Se tá ok, tu já conquistou a disciplina. Essa questão, é muito interessante, essa questão estética é muito interessante. O problema é que quando nós falamos de estética, as pessoas entendem, então é bonito e feio, ainda mais no momento que você fala alguma coisa, as pessoas interpretam errado. As questões estéticas do bonito é uma coisa muito particular. Sim. O que é bonito para você não é bonito para mim. O que é bonito para mim não é bonito para você. Então, é a nossa interpretação aquilo que nós vemos. Então, quando você se olha no espelho de manhã, você pode se sentir bem como pode se sentir mal. Por exemplo, acredito que o Rômulo, que treina muito, deve acordar em algum dia, olhar no espelho, pô, hoje eu não estou legal. E não tem como não estar legal de um dia para o outro, né? Mas essa questão é muito particular, né? E a questão estética, como eu disse, é uma questão muito individual. O que é bonito? O que é bonito para você? Vamos falar uma coisa bem engraçada. Bonito para mim é a camisa do Botafogo. Entendeu? Mas para você, qual é o seu time? Flamengo. Para você é a camisa do Flamengo. Isso não quer dizer que a camisa do Botafogo seja feia, a do Flamengo seja feia e ela seja bonita. Não. Mas é a nossa interpretação e gostar daquilo. Então, quando nós falamos essa questão estética, né, que é muito comum por parte de pessoas que frequentam a academia, por profissionais de educação física, parece que a gente está cultuando o belo. Sim, estamos cultuando o belo. Porém, o que é belo? Aí o belo é você que decide. Aquilo que te sente mais... Você se sente mais bem. Perdão, corta. Você se sente melhor. Porque senão todo mundo gostaria da mesma coisa, da mesma forma, a mesma roupa, o mesmo... por exemplo, eu gosto de abacate. Gosta de abacate? De repente tu gosta, mas tem gente que não gosta. Isso não quer dizer que abacate é ruim. Para mim é gostoso, para outra pessoa não é. Sabe? Então, então a gente também tem que tirar, até perdoe-me aqui, o Romulo está aí, saiu um pouquinho do contexto, nós temos que buscar aquilo que nós... quando tange a estética, é aquilo que nós achamos. Não é o que o outro acha, né? Então, são questões que nós temos que analisar. Nosso aluno tem que analisar. Quando vamos falar, se olhar no espelho de manhã, você vai se olhar no espelho de manhã, você vai se sentir bonito, você vai se sentir feio, ou seja, você que vai dar essa resposta. E aí, você que tem que buscar o resultado. Exatamente. E o bíceps tá bom, né?
Tá ótimo, Tá e bom. aqui ele já levantou uma questão aqui. Que também tem muito a ver com o que a gente tá falando, né? Sobre desmistificar algumas coisas. Uhum. E aí é uma coisa até para levantar o debate. Ele chegou com essa questão esses dias comigo na academia, a gente tava lá, batendo cabeça. Um tentando refutar o outro. E aí a gente se encontrou no dilema que eu quero saber a sua opinião agora. Opa! Ele mandou aqui, ó. Eu saio bem de qualquer Tá, qualquer questão, encruzilhada, né? Sai bem. Pensando na hipertrofia do peitoral maior, qual seria a melhor escolha de exercício? Supino ou crucifixo? E por quê? É aí que tá. Se você reparar, e aí, Rômulo, vamos ver se você concorda. Quando nós falamos do peitoral maior, eu estou falando de quê? Primeiro, eu estou falando de um músculo com duas porções. A porção external e a porção clavicular. São duas questões aí que nós temos que analisar. Eu vou lhe responder isso no final, mas primeiro eu tenho que enfeitar um pouco aqui. Até para poder trazer a pessoa que está assistindo para o assunto. Repare, né, que o crucifixo e o supino, outro, repare o movimento do ombro, dos ombros. É o mesmo. Sim. Crucifixo, eu faço uma adução horizontal. Aqui eu faço uma adução horizontal, porém agora eu tenho o cotovelo para estender o cotovelo e completar o exercício. Sim. É porque a questão é mais assim, a gente trabalha com um braço de alavanca maior no crucifixo e além da gente poder aproximar a carga mais do músculo-alvo ali. Uhum, da falha. Isso. Não, eu aproximo mais a carga do músculo, consequentemente eu já consigo botar mais carga. E como é que você joga isso? Com uma questão extremamente simples. A intensidade. Se você tem um braço de alavanca maior, um braço de alavanca menor, você vai ter que ajustar a intensidade em cima da necessidade para chegar à falha concêntrica. O Rômulo perguntou sobre o peitoral maior. Ele não questionou aí a questão do cotovelo. Então eu estou como se não existisse. O movimento é o mesmo. Agora, existem algumas questões que cabe aqui a gente falar sobre isso, né? Por que eu comecei a resposta com o peitoral maior? A porção external, do externo, e esse externo é com S, né? Entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Mas é um externo com S, é o osso externo, né? Que as fibras, elas se inserem nesse externo, e também a porção clavicular. Uma questão muito interessante que cabe uma reflexão também. Quando eu faço um pulley, uma puxada, eu faço uma adução de ombro, né? Eu baixo aqui, esquece o cotovelo, tá? Faço uma adução de ombro. Tradicionalmente, o que nós falamos? Esse exercício de puxada é o quê? De região posterior, coxa, latíssimo do dorso. Mas o peitoral, a porção external, também é um adutor do ombro, né? Estou fugindo um pouco da resposta do Rômulo, porque eu já respondi. Então, nós temos que saber jogar com essas questões, essas variáveis, na hora de montar o programa. Mas dentro, o que é mais efetivo, né, é aquele que permite uma maior intensidade, promovendo ali o quê? Uma proximidade da falha concêntrica, que é muito popular, que também não precisa chegar à falha. Uhum. Eu estou falando, minha falha chegaria aos 10. Na 10ª repetição, chegaria a falha concêntrica. Mas eu cheguei à 8ª, sabendo que eu faço mais 1 e 2, já é próxima à falha concêntrica, já atende. Mas tem uma questão do braço de alavanca, que eu estou mais estendido o cotovelo, aqui eu estou partindo com um braço de alavanca menor. Aí é uma questão de ajustar a carga para promover a intensidade dentro dessa questão da falha concêntrica, né? É claro que cada um tem as suas vantagens e desvantagens, mas aí é um papo um pouco mais técnico e mais longo, né? Uhum. Por exemplo, quando você faz um supino e não está na máquina, né, um supino solto, existem outros músculos trabalhando, não para executar o movimento, mas para estabilizar a cabeça do ombro dentro da cavidade glenoide, né? Como se fosse isso aqui, ó.
Então, essa cabeça do ombro ela é muito grande, né? Essa cabeça do húmero, perdão, ela é muito grande. Então, ela tem é a articulação mais instável do corpo humano. Então, no supino, ajustes são necessários e ajustes que o indivíduo que faz o movimento já faz automaticamente. Não precisa, agora tem que... Não, não. O organismo já faz para ele. Então, é uma questão que você tem que fazer o seguinte, ajustar a carga em virtude do braço de alavanca. Agora, o resultado, o tempo vai dizer. Falei muito, né, sobre isso. Não, acho que... Vê se o Rômulo Eu acho que a gente vai se aprofundar mais nisso daí. Rômulo... Ele falou que tá na área. Hã? Ele falou que tá na área. Ele não pode me bater, não. Ele é grande demais, hein? Mas aí a Adriele gosta de mim. Aí, gosta, né? Se ele falar que vai me bater, a Adriele bate nele. Ó, a Adriele falou aqui que lembra de você falando pra ela. Você não vai gostar, é chato pra caraca de fazer todo dia a mesma coisa, mas você precisa fazer sem gostar mesmo assim. Ela nunca mais esqueceu disso. E te agradece. É mais ou menos isso. É igual... Eu vou fazer eu não queria falar. Né? Vai. Se você pensar bem, né? Você vai para musculação, o que você tem que fazer na musculação? Força. E é uma coisa E é uma ruim força. de fazer. Mas olha só, as pessoas, mas é pesado. Sim, é pesado. Você tem que fazer boa execução. A execução é primordial. É pesado, mas é aquilo que está trazendo o resultado. Então as pessoas têm que entender o seguinte, tá bom, tá pesado? Sim, mas pense no resultado. Eu sempre penso assim, eu quero, vamos aí, falando do peitoral. O peitoral tem que crescer. Sou da puxada também, que eu vou chegar lá. Tem que puxar, tem que empurrar, tem que crescer, enfim, para isso tem que fazer força. Uhum. E às vezes, aí entra aquele negócio, eu não estou motivado para fazer força. Mas tem que fazer. Né? As pessoas falam assim, mas se eu não fizer hoje, eu sempre traço um paralelo. Você não vai fazer a musculação hoje, não? Não. Tem problema? Não, problema não tem. Mas experimenta não escovar os dentes também. E aí me responde se vai ter problema. Mas no outro dia eu escovo 2 vezes. Tá bom, mas eu estou falando hoje. Né? Então é um dia a menos. Né? As pessoas falam assim, quantas vezes por semana você deve treinar? Cara, se puder todo dia. Quantos dias na semana tem? Mas é complicado? Não, é complicado não. É uma periodização que tem que elaborar para quê? Para que possa treinar todo dia. Olha só, são 7 dias na semana? De domingo a sábado? São 7 dias. Então eu não posso? Poder você pode tudo. Né? Mas eu sempre digo o seguinte, olha, eu não quero treinar na terça-feira. Então, para que você tenha um paralelo se é bom ou é ruim, com uma boa periodização, não escove os dentes na terça-feira. E me diga o que vai acontecer no final do dia. Saia para conversar com alguém. Ou então, não vou dormir de segunda para terça. Porque as pessoas... não, porque o exercício eu posso deixar de fazer alguma coisa. Eu posso deixar fazer um dia. Vamos supor que... eu tenho uma infecção. Eu tenho que tomar antibiótico de segunda a domingo. Você vai ter que tomar na quarta-feira também antibiótico. Né? Mas só que parece que o exercício... cara, foi o que eu disse. É inegociável, tem que estar no dia a dia. Então eu tenho que treinar todo dia? Sim. Seria o ideal. Bem periodizado. Também não é vou fazer tudo, todo dia, toda hora do dia. Não. Por isso que se faz importante. Primeiro... Com profissional. Primeiro a nossa Corper. Lógico. Buscar a nossa Corper, todas as unidades, mas se quiser nos encontrar, na unidade de Itaipava. Né? E buscar o profissional de educação física. Ele vai elaborar para você. Eu quero treinar 7, você vai treinar. Mas eu só posso 3 dias. Tá, nós vamos elaborar um programa dentro das suas necessidades. Mas você falou que tem que treinar todo dia. Sim, mas aí você não pode. Então, ajustes vão ser feitos. Por isso que eu falei no início, Estevão, o professor ele não pode prescrever sériezinha. E eu estou botando sériezinha no diminutivo. Sim. Não é sériezinha. Ele tem que elaborar uma planilha de treinamento. E essa planilha de treinamento, aquele programa que nós chamamos de série, pode durar 1 semana, como pode durar 12 semanas, como pode durar 4 semanas, 5, por aí vai.
Mas existe uma necessidade ali de elaborar uma mudança na intensidade, na execução, novos exercícios. Eu sempre digo, voltando até um exemplo para o iniciante, o aluno iniciante, né, quais são os pilares básicos para ele? Primeiro, o aluno iniciante, focar na execução do movimento. O aluno iniciante e o aluno antigo também, que está mudando o aparelho, né, ter um bom domínio do movimento, né, da execução do exercício. Um segundo momento, que pode ser na semana seguinte, na terceira semana, ou seja, aí o professor está periodizando, focar na intensidade. Um terceiro momento, e eu não estou falando um terceiro dia, uma terceira semana, isso aí está dentro da nossa periodização. Um terceiro momento, focar no volume, aumento de repetições e séries, caso seja necessário, dentro de uma periodização. E um quarto tópico que eu considero um pilar muito importante, né? Aí sim, mudar os exercícios. Então, dentro desse processo, pode durar um mês, Estevão, mas pode durar 3 meses. E aí, quando é que nós vamos saber se é um mês, 2 meses, 2 dias? Aí é a resposta dele. É a resposta do aluno que o professor estará atento, justamente para quê? Para, olha, é hora de mudar ou não. Excelente. A outra questão que ele levantou aqui... Deixa eu acabo atropelando, né, não, não tem Deixa problema. eu falar uma coisa. Tudo que você lembrar, e você nós, pode... profissionais de educação física, nós temos que focar em tudo. Começa por aí, em tudo. Mas nós temos que focar em 4 elementos, em 4 disciplinas que nós passamos pela faculdade. Eu tiro até a disciplina metodologia da musculação. Tu tira ou ela vai estar inclusa? Não, ela vai estar inclusa e eu explico por que no final. Mas você tem que ter uma boa base de anatomia, uma boa base de biomecânica, uma boa base de fisiologia do exercício e uma boa base de comportamento motor ou psicomotricidade. Se você tiver um conhecimento desses 4 elementos, dessas 4 disciplinas, toda e qualquer modalidade esportiva, você vai elaborar bem. Você só vai precisar conhecer a modalidade. No nosso caso aqui, a musculação, que é a nossa aula de hoje aqui. Nossa aula, perdão. Aí é o professor falando. Para mim sempre vai ser uma aula conversar contigo. Então, você entende, nós vamos ter que conhecer os aparelhos. Aí entra aquele momento. Execução, primeiro o professor. Anatomia, biomecânica, fisiologia do exercício e psicomotricidade. Para o aluno, com essa base do professor, execução do movimento, intensidade, volume e mudança de exercício. Eu vou anotando aqui porque depois eu me organizo. Então aí, Rômulo, Adriele, Fernando. Tô aqui, tô online aqui. A turma tá aí. Eles querem... Adriele falou que te defende até o fim. Isso aí. Veste a camisa. Lembrando que a nossa camisa agora, a minha camisa, eternamente, Corper. Exato. Itaipava, Exato. Que é a minha casa. No final também... a gente vai soltar informação boa aí pra galera. Pensando até em escala de prioridade, e assim, a gente não pode nunca excluir um exercício, né? É igual que você falou, vai depender da necessidade específica de cada um. Mas o Rômulo, ele tá sendo muito enfático na questão da ativação, da melhor aproveitamento do latíssimo do dorso nas puxadas. E aí, dentro disso, ele quer saber da sua opinião qual puxada é melhor. A puxada aberta, neutra ou supinada. Aí uma questão muito interessante, Estevão. Primeira coisa que nós temos que botar na cabeça é a seguinte: quando nós falamos de ombro, nós estamos falando de um complexo articular. Né? E esse complexo articular, ele é composto por 5 articulações, que nós chamamos 4 verdadeiras, tem a crânio-clavicular, a glenohumeral, e temos uma escápula torácica que nós colocamos, mas chamamos de falsa. Então, nós temos que ver o comportamento de movimento dessas... Falei 5 articulações? Falou 5. 5 articulações no movimento. Porque não é só fazer essa adução de ombro aqui. Tem uma rotação. Para que essa rotação aqui, ó, pegada aqui, essa pegada pronada ocorra, eu tenho aqui uma rotação... agora o movimento me foge a cabeça. Essa rotação para baixo das escápulas, para que haja ali
em algum momento ali de angulação, e aí depende de complexo articular para complexo articular, né? Comece a ativar todos os músculos, né? Redondo menor, latíssimo do dorso, falando em nível de ombro, latíssimo do dorso, redondo menor, oh meu Deus, deltoide, região posterior, e por aí vai, né? Bem, aí tem um detalhe que a gente tem que entender. Qual a melhor puxada? A puxada, ou você vai fazer uma adução, estou aqui jogando o cotovelo para o lado por enquanto. Lembrando que o ombro, a articulação não é ombro. Sim. A articulação são 5 articulações que formam o complexo do ombro. Ponto. Quando eu faço esse movimento aqui, um dos movimentos é o quê? Uma adução de ombro. Se eu fizer uma pegada supinada, uma extensão de ombro. Se eu fizer uma pegada neutra no triângulo, uma extensão de ombro. Se eu pegar com aquela barra romana, uma adução de ombro na sua fase concêntrica. Analisando aqui, a diferença dessas, todas essas puxadas para o latíssimo do dorso, ou do grande dorsal, ela não tem muita diferença, ela não tem uma diferença significativa. Então por que eu tenho várias puxadas? É aí que entra... Aí que está a questão, né? Aí vem o cotovelo. Aí eu tenho uma maior ou menor ativação do cotovelo. Perdão, do bíceps. Do bíceps. Então, quando eu falo de puxada, para o latíssimo do dorso, Pouca diferença. A diferença grande é se você fizer uma remada. Remada, né? Um crucifixo inverso. Aí eu tenho uma diminuição da participação do latíssimo do dorso, mas em virtude da sua inserção, que é no húmero proximal e anterior, né? Porque eu estou aqui, está num ponto que nós chamamos de insuficiência ativa. Ele está um pouco distante da sua melhor condição de fazer o movimento, não é? Uhum. Então ele está popularmente aqui mais frouxo, o latíssimo do dorso. Agora, quando se fala em puxada, pouca diferença entre um e o outro. A diferença dessas pegadas é a participação do braquial, do braquiorradial e do bíceps braquial. Quando você faz uma puxada supinada, aqui, ó, ou a barra romana aqui, aí eu faço o movimento do complexo do ombro, mas estou fazendo o quê? Uma flexão onde o bíceps braquial está atuando mais. Do momento que eu faço a pronada, né, aqui ou fechada ou aberta, o que acontece? Eu diminuo a participação do bíceps braquial enquanto flexor de cotovelo e tenho uma participação maior do braquiorradial, sendo que o braquial é o terceiro músculo, né? Que o terceiro porque a gente está falando de 3 aqui, né? Não tem o primeiro, segundo, terceiro. Ele atua em qualquer posição, por causa da sua inserção no húmero. Então, diferença, né, para o latíssimo do dorso, nenhuma. A não ser que, aí que vem um plus, não é? Que principalmente as pessoas mais antigas, e eu me incluo nisso, né? Tem como, posso dizer cultura? Talvez sim, né? Pegada muito aberta. Quando eu tenho uma pegada muito aberta, eu tenho uma menor amplitude de movimento. Consequentemente, com uma menor amplitude do movimento, eu trabalho menos. Mas o quanto esse menos? Não é um menos também que, meu Deus do céu, a vida acabou por isso. Não, mas eu falando biomecanicamente, né, dentro dos padrões, respeitando ali todas as suas origens, inserções e, consequentemente também, a extensibilidade do músculo, né, ele aberto, ele é um pouco, posso dizer deficitário, mas em comparação a ele fechado, ele é menos eficiente. Mas um menos que vai fazer diferença no contexto? Não vai fazer. Para o iniciante, então... Para o iniciante, eu sempre prescrevo aquilo que dá mais conforto. Vê se ele gostou dessa resposta. Hein? Ele ainda não se manifestou aqui, mas eu acredito que ele vai... Se ele não falar nada aqui, amanhã de manhã cedo ele tá lá no pé da tua orelha para questionar isso tudo aí. Eu vou filmar um exercício para ele que eu vou... Aquele que eu te falei.
Mas, Estevão, é muito interessante isso. E cabe aqui nas nossas reuniões técnicas, nós temos que discutir. Né? Por que nós temos que discutir com os nossos professores também? Porque nós temos... Lembra que eu falei da biomecânica? Amanhã conversamos com calma. Tá. Você já falou aqui. Tá bom. As questões mecânicas, elas são extremamente importantes você entender. Por quê? Porque quando o músculo gera maior tensão e capacidade de produzir força, quando ele está perto da sua extensibilidade. É aí que entra a questão do aberto e fechado. Então o arco de movimento na supinada não é maior? Mas em compensação você está mudando o movimento. Então ele é muito, muito complexo e muito cheio de pequenos detalhes, né? Que cabe em uma reunião técnica, para nós discutirmos, em uma reunião técnica para falar só sobre a puxada, como só sobre o supino e por aí vai. Né? Porque um ponto muito importante, Estevão, e aí que as pessoas, os nossos alunos têm que entender é o seguinte: quando nós falamos de amplitude do movimento, falamos da ativação do músculo para alguma coisa, as pessoas não podem esquecer que eu tenho ali uma cápsula articular, eu tenho ligamentos que não têm a mesma capacidade de elasticidade do músculo. Consequentemente, se eu estirar o meu músculo, com o tratamento, né, eu posso ter uma boa recuperação, porque ele tem uma capacidade de contrair-se, estender-se e uma elasticidade, uma extensibilidade maior do que o ligamento. Se você pegar um ligamento, né, e você ir além da sua capacidade, o músculo ele regenera, o ligamento ele esgarça. A cápsula, ela esgarça. Então, a gente não pode pensar apenas no músculo pelo músculo. Aí as pessoas me perguntam, quanto maior a amplitude do movimento, melhor? Sim. Porém, qual amplitude e qual articulação? Por quê? Eu posso fazer com que o músculo suporte grandes alongamentos e extensibilidade, mas a sua articulação, a cápsula articular e o ligamento pode não suportar. E aí, o que é melhor? Já que a diferença não é tão significativa, eu abraço a segurança. Né? É claro que, poxa, quanto maior, melhor, puxar, fazer e acontecer, melhor para o músculo. Não esqueça, eu tenho cápsula articular e tenho ligamentos. Uhum. Segurança primeiro. Sim. Da eficiência, no caso. A gente está aprofundando muito na questão de musculação, e aí para tentar voltar o papo para um assunto um pouco mais leve, para a galera não dispersar muito, até porque não é só quem está acompanhando com a gente aqui, né? Esse episódio vai ficar gravado e vai perpetuar no YouTube da Corp. O que fora do treino influencia tanto quanto ou mais do que a musculação? O repouso, a alimentação, né? Não adianta você, quando se fala musculação, nós estamos buscando o aumento da massa muscular. Sim. Para que haja esse aumento da massa muscular, você, além do treinamento, né, sofrer um processo de catabolismo ali, você tem que anabolizar. E anabolizar, eu estou falando em nível alimentar. Né? Então, é muito importante procurar o nutricionista, Adriele, nossa Adriele, para que monte um plano alimentar adequado e compatível com o seu nível de treinamento. Esse é um ponto. Porque não adianta, eu vou fazer uma dieta e vou restringir. A Adriele é muito melhor que eu para falar. Né? Eu não sou nutricionista, mas todo o processo de reconstrução através de uma ingestão proteica e alimentar também. Outro ponto também, o repouso. Né? Mas você falou que tem que treinar todo dia. Sim, periodizado, nós vamos elaborar um treino para isso. Mas todo o processo de treinamento tem que ser apresentado a possibilidade de repouso. Né? Para quê? Porque é muito popular isso que eu vou falar, porque é no repouso que se cresce. Né? E isso continua. Por isso a importância de uma boa periodização. Estevão, eu posso enumerar aqui muitas questões nesse processo de não de resultado em cima da musculação.
Mas esses dois pontos, junto com o treinamento, o repouso, a recuperação, ele é de extrema importância. Agora, tem outras questões também fora do nosso contexto. Por exemplo, eu quero crescer, ficar forte, tenho uma dieta perfeita, né, prescrita pela minha filhada Adriele. Ela falou, me procurem. Mas eu gosto de tomar o meu vinhozinho no final de semana. Estevam, é claro que faz parte da socialização das pessoas. Mas saiba o seguinte, a bebida alcoólica atrapalha um pouco a síntese proteica. Então, aquilo que se ouve por aí, com moderação. Então, a bebida é um fator que pode atrapalhar o crescimento. Eu gosto de beber minha cerveja todo dia. Sim, eu acho que muita gente gosta de fazer isso. Mas saiba o seguinte, isso pode atrapalhar o seu processo de desenvolvimento. Então eu não vou desenvolver? Não, você vai desenvolver. Porém, você não vai otimizar o máximo que o seu organismo pode. Então, são questões que você deve prestar atenção. Eu estou com uma dieta equilibrada, né, prescrita pela minha profissional de educação física e nutricionista predileta, Adriele. Eu quero sair da dieta. Saiba que se você sair da sua dieta, né, você está ingerindo mais calorias na forma de gordura, carboidrato, proteína. Será que aquilo fica balanceado com o seu gasto calórico? Então, são questões que devem ser observadas, né? Então, até para uma periodização nutricional feita por um nutricionista, tem que ser adequado e também saber quando comer e o que comer. Então eu vou ficar numa dieta regrada até o fim da vida? Bem, não sei. Aí é o nutricionista que vai falar. Por isso que você tem que conversar com ele, para que você não fuja daquilo proposto para a hipertrofia, para a resposta fisiológica, para a melhora da qualidade de vida e uma melhor longevidade. Então, são vários fatores aqui que a gente pode enumerar aqui. E talvez, né, voltando para a educação física, é aquela questão: disciplina e não pule o seu treino. Simples assim. Simples assim. Faça todo dia que vai dar certo. Porque assim, as pessoas confundem muitas vezes a hipertrofia com o potencial genético. Ou não sabem muito sobre o assunto. Acha que qualquer pessoa pode obter o físico de um Arnold da vida. E aí, de uma forma mais resumida, como é que você consegue diferenciar isso para quem está assistindo entre potencial genético e hipertrofia? Para a galera conseguir gerir melhor essa expectativa, porque foi um ponto que a gente falou e aí ficou essa pulga atrás da minha orelha, né? Que durante a avaliação física, o contato com o aluno, é importante a gente detectar aquilo que ele espera, mas você tocou no ponto também de muitas das vezes a gente tem que conscientizar a real que ele vai ter ali nos próximos 3, 6, 1 ano, 10 anos de prática de musculação, de qualquer 3, atividade 6, física. 10, 20, 50, 200 anos. Exatamente. E aí, como é que você conseguiria resumir a diferença? Um ponto importante, né? Dentre tantos que falamos aqui se você faz musculação de uma forma correta, bem periodizada, você vai hipertrofiar. Independente das questões do seu biotipo, que eu vou falar um pouco à frente. Sim. A hipertrofia, ela vai acontecer. Ponto. Isso é um fato, quando bem periodizado, né? Mas o quanto eu vou crescer? Bem, aí entra uma questão do biotipo. Dentro da educação física, você deve lembrar, né, os 3 biotipos, né, mesomorfo, endomorfo e ectomorfo. Ou seja, aquela pessoa com uma predominância de Rômulo, mesomorfo. Uma pessoa longilínea, ectomorfo. Uma pessoa entre um e outro, assim, um pouco mais, com uma predominância maior, não gordo, mas pode até ser gordo, né? Um pouco acima do peso, né? Redondo, né? Um pouco redondo. O endomorfo. Bem, essas características, elas vão ser acompanhadas por toda a vida do indivíduo. Isso não quer dizer que o indivíduo ele não vá crescer, mas ele vai crescer, eu estou falando de hipertrofiar, né, dentro das suas características
de fibras musculares, de tipo de treinamento e resposta. Eu vou tentar dar um exemplo aqui dos dois extremos, né? Um maratonista. Eu acho que muitos já viram prova de maratona, já viram o biotipo daquela pessoa. Uhum. É longilínea, quando você olha assim, parece que é bem magrinha, porém, tem massa muscular ali. E também o fisiculturista. Uma outra estrutura. São atletas de alta performance, porém são duas estruturas físicas completamente distintas, não é? Então aquele maratonista ele não vai hipertrofiar? Não, ele vai hipertrofiar, mas dentro daquilo que ele já tem. Ele pode ter alguma alteração ali nas características da fibra e ir além do que uma pessoa daquela característica que não faz musculação? Sim, ele pode ir além, mas não muito mais além. Uhum. Não é? Então, e o fisiculturista? Ele não vai ficar longilíneo igual aquele indivíduo, mesmo não treinando, porque são características biotípicas ali, né? Biotipologia, que nós chamamos. Eu acho que é isso, se não me falha a memória. Né? Então, a hipertrofia virá. Ponto. Mas dentro do seu perfil genético. A genética você pode... Aí me falta também conhecimento genético para isso. Mas, com certeza, o maratonista não se tornará um fisiculturista dentro do perfil fisiculturista, né, aquele imaginário, né? Porque eu sei que existem várias categorias, e o fisiculturista nunca se tornará um maratonista. Isso não quer dizer que o fisiculturista não possa correr uma maratona e o maratonista não possa disputar um campeonato. Né? Mas dentro da característica dentro das suas características físicas, você tem ali a sua resposta. Hipertrofia. Todos vão hipertrofiar. Independente da idade. Independente da idade. CPF. Na motivação, talvez não. Na disciplina, sim. Se o treino fosse uma metáfora para a vida, qual seria? Cara, eu não sou muito bom de metáfora e frases, sim, não. Né? Mas se fosse pensar musculação e força, eu diria para todo mundo o seguinte, olha só. Primeiro, a força é necessária. Segundo, a força está aí dentro. Cabe você transformar ela em movimento e ter as respostas que a força vai te trazer. Então, uma palavra, agora, né? A força está dentro de você. Agora, bota essa força para fora. De que jeito? Bem, com a nossa musculação, é uma opção. Inclusive, treinar contigo amanhã de manhã. Inclusive, treinar comigo às segundas e sextas, pela manhã, lá na Academia Corper Itaipava, e quarta-feira à noite, lá comigo. Agora, de forma oficial, Fernando, agora que todo mundo já sabe que... Deixa eu... Me permite? Ainda claro. Temos tempo? Bastante. Bastante tempo. Tem um pouquinho, né? Pessoal, a musculação, como todo e qualquer desporto, né? Agora é hora de limpar as barras, né? Vamos. Organizar as ideias. Organizar as ideias. Independente da forma de execução, da forma de periodização, é importante que você faça. Existem várias correntes, existem várias interpretações, né? E o importante, e é um ponto muito importante, o Estevão, que cabe aqui relatar. Siga um método. O que eu quero dizer isso? Se o seu método for o método que o Estevão estuda, com a fisiologia, a biomecânica e tudo, ou siga o método dele. Por quê? Porque, às vezes, o aluno, ele, ainda mais no início, não estou seguindo, não estou conseguindo. Aí muda. Aí você está entregando a sua vontade a um outro profissional que vai te conhecer ainda. Quebra o trabalho, né? Quebra o trabalho. Então, se você começou com o Estevão, continue com o Estevão. Porque o Estevão sabe o que fez na primeira vez, na segunda, na terceira. Mas aí você mudou pro Pedro. Sim, o Pedro ele vai gerar um processo de conhecimento. E pode, sim, fazer com que
vá a partir dali ou comece tudo de novo. Então as pessoas começam, é igual treinador de futebol, né? Uhum. Perdeu uma, duas, o técnico sai, né? Estou falando como torcedor, tá, pessoal? O técnico sai. Aí vem um técnico que vai tentar conhecer tudo de novo, os jogadores, o elenco, a estrutura e tal, para começar um trabalho. Em 2 partidas já pedem para sair também. Já pedem para sair. Então, o seu treinador, né, profissional de educação física, o seu treinador, dê a ele a possibilidade de continuidade. Porque com a continuidade, o caminho vai ser maior ou menor, mas vai ser trilhado um caminho. Porque se você começar a buscar o atalho, esse atalho vai ser uma colcha de retalho. E você vai ter momentos de bem e momentos de mal. Então, independente disso, as correntes da nossa educação física proporcionam a aplicação de métodos, respeitando aquelas disciplinas que eu te falei, que vai te dar a resposta. Ah, mas o fulano de tal, com aquele indivíduo, deu um resultado mais rápido. Aquele indivíduo deve ter, e provavelmente terá, uma característica física, biotípica, diferente da sua. Então, não queira se comparar com ninguém. A sua resposta, né, de saúde, estética, tudo que você possa imaginar, é você com você. É saber o seguinte, como eu estou hoje, como eu estarei daqui a um mês, como eu estarei daqui a um ano. Não é como eu estou hoje, fulano de tal está desse jeito, ele conseguiu isso em 6 meses, eu só consigo daqui a um ano. Não. Não queira se comparar com outros, são 2 organismos distintos. E teremos respostas de hipertrofias em tempos diferentes e respostas de volume também. Então, a sua comparação é com você. É você com você. De hoje para amanhã, o que mudou? Mas não mudou comigo com ele, mudou comigo. Simples assim. Perfeito. Que trabalho você espera de desenvolver lá na nossa casinha, na Corper? Qual é a tua principal expectativa nesse novo momento na tua carreira? Esse novo momento da minha carreira, apesar de não ser novo, sim, mas sim no ambiente, no ambiente novo, é fazer aquilo que talvez na educação física, eu tive uma educação física bem interessante, eu pude vivenciar muitas modalidades enquanto estudante, mas a que eu sempre me identifiquei, e talvez, né, esse tempo todo seja mais até conhecido por parte dos profissionais, é a musculação. E por mais de ter atuado no ensino superior durante muitos anos, né, eu sempre fui uma pessoa da prática. Eu sempre gostei da prática. Por quê? Porque a prática me permite fazer com que aquela pessoa ali ela emagreça e atenda às necessidades dela, e aquela fique mais forte, e aquela que emagreceu fique forte, por aí vai. Eu sou uma pessoa da prática, eu gosto de ver a evolução. As pessoas até não entendem. Poxa, mas você está na sala de musculação? Sim, eu gosto de ver a evolução do indivíduo. Ah, mas por quê? Porque é minha profissão. Né? Se eu faço isso e dentro disso tem uma parte que eu tenho uma afinidade muito grande, eu quero ver o resultado dessa minha atuação praticando. E para fazer uma coisa, né, para provar para mim que eu posso também melhorar em relação ao ontem. Sabe aquele negócio? Eu estou me comparando comigo mesmo. Então, eu tenho uma grande expectativa nessa minha casa, né, chamo minha casa, com essa minha equipe, né, que você e o Rômulo estão à frente, e os outros coordenadores também, mas eu quero ali aplicar aquele conhecimento técnico, aquele conhecimento acadêmico. Eu quero mostrar na prática, porque grande parte dos profissionais de educação física de Petrópolis foram meus alunos, consequentemente, eles devem estar me avaliando. E eu quero mostrar para eles, além de promover aos nossos alunos uma longevidade, uma excelente qualidade de vida,
Eu quero que os meus alunos, ex-alunos, hoje colegas de profissão, olhem e falem assim, o cara é um dos nossos. Me representa, né? E eu tenho isso, porque eu trabalhei no Rio, né, em sala de musculação, e no ambiente onde estão os meus, hoje, pares, né, você, Romulo, Adriele, tantos outros, Fernando e tal, agora eu quero ser cobrado por vocês. Eu quero que vocês falem o seguinte, e aí, amigão, teoria foi bom. Vamos ver na prática. Cai para dentro. É um desafio para mim. Apesar da minha idade, né, ser mais jovem há mais tempo que vocês, é um grande desafio para mim. Por quê? Porque agora eu estou no meio, junto com vocês, prescrevendo o programa de musculação, a periodização. Então, eu também estou sendo avaliado. E eu quero mostrar para mim e para vocês o seguinte, está no barco. E vamos atingir os objetivos. Eu quero que me olhe o seguinte, pô, legal. Ele foi legal comigo lá na faculdade. Ele está sendo legal comigo aqui. E é isso. E lembrando, né? Aquele lá era o professor. Tinha as suas atribuições, né? Em alguns momentos, né, talvez por a disciplina não ser uma disciplina tão interessante, né, agradável, né, como a fisiologia, por exemplo, as pessoas confundiam muitas coisas. Né? Não é. Às vezes, esse cara, mas ele está. Problema da disciplina, que talvez não fosse muito interessante. Então, pessoal, estou aí. Né? Eu sou legal. Né? E estou com vocês. Né? Enfim, expectativas são essas, né? E agradecer muito a você, a Adriele, o Romulo, por ter lutado por mim, ter me convidado, ter me dado a honra e a satisfação de poder estar junto de vocês, ser comandado por vocês, né? Ser orientado, ser coordenado, para que a gente possa evoluir enquanto ser humano e enquanto academia, enquanto tudo. Né? Eu caio de cabeça, sempre tive isso na minha mente, né? Em todos os locais que eu trabalhei, né? Eu sempre gostei de dizer o seguinte, olha, eu trabalho aqui e aqui é o melhor lugar. Eu não estou aqui dizendo que somos melhores que outras, né? Mas nós vamos fazer sempre para ser melhor em relação ao nosso ontem. E é isso que eu quero buscar nesse novo momento aqui agora minha casa, né? Já há 2 semanas minha casa, e agora oficialmente aí para os colegas que estão nos assistindo, para o público que nos assiste agora ao vivo ou na gravação, dizer que estou aí. Vamos que vamos. E me fala a tua rede social para a galera que está assistindo, os alunos, terem mais contato com o Fernando. Depois, né, da pandemia, que a gente, né, teve eu caí muito nessas redes sociais. Né? Meu Instagram é @prof.fernandopetrocelli, @prof.fernandopetrocelli. Lá eu posto vídeos diários, né, com pequenas dicas, informações, curiosidades sobre exercício físico, enfim, lá é bem interessante. E quem for acadêmico de educação física ou profissional de educação física, tem a rede Educação Física Sem Restrições _. Claro, sem tio, sem cedilha, Educação Física Sem Restrições _. Essa todos podem seguir, claro, mas é uma postagem diária também, totalmente acadêmica. Né? Ali eu tenho uma sequência acadêmica de anatomia, biomecânica, ou seja, vai ser um prazer. Mais uma pode? Claro. E quem quiser ver fotos de onde eu estou e tal, Petrópolis por aí. Petrópolis por aí. Essa aí eu passo, tiro uma foto e posto. Tá lá, uma rede já tem 2 meses aproximadamente, está crescendo. Mas essa é só... hoje eu estava no Rio, tirei uma foto do Rio. Tá lá. É o hobby, né? É o hobby, né? A idade chegou. Muito bacana. É bom a galera já se familiarizar, porque agora, se fazendo parte da equipe, vão ver mais o Fernando, tanto na rede social da Corp, a gente vai estar fazendo colaborações. Inclusive, a gente está desenvolvendo um projeto justamente para ter mais você
justamente com toda essa tua experiência de detectar em loco qual a necessidade de atenção e, através disso, a gente poder subir conteúdos que vá sanar a dúvida do aluno, sempre buscando aquilo que eu falei, gerar autonomia cada vez mais no nosso aluno. Não quer dizer que ele não vai ter a gente ali, vai ter todos os dias. Mas, se ele chega como uma página em branco, é um trabalho que a gente vai começar a fazer. Conforme ele vai escrevendo a história dele dentro da musculação, a gente potencializa esse resultado na vida dele. E aí acredito que você vai ajudar muito nessa parte aí. Eu, você, Rômulo, Adriele e todos os nossos colegas aí, né? Estaremos juntos nessa. E lembrando, ó, Corper, estaremos lá sempre, eternamente. Vamos que vamos. Obrigado por ter vindo. Esse é só um dos diversos podcasts que a gente vai fazer, inclusive com você, então se prepare. A dinâmica é te trazer aqui mais vezes para falar de assuntos, aprofundar mais. A gente levantou alguns debates aqui. A gente pode pegar um programa só para falar de exercício físico. E aí a galera que é mais... para também atingir a galera que é mais avançada, que gosta desse tipo de conteúdo, poder também estar interagindo com a gente aqui. Se você ainda não acompanha, a gente tem o Corpercast no YouTube. Sigam as redes sociais de todas as Corper. A gente tem... basicamente é Corper, Academia, a região da unidade. Então a gente tem Três Rios, Itaipava, Centro, Itamaraty, Bingen e Quitandinha. É interessante vocês seguir todas elas porque você vai ter também os conteúdos específicos de cada unidade. Você consegue acompanhar as novidades que rolam por lá sobre coletivo e musculação, assim como também a presença dos profissionais específicos da rede. Acho que é isso. É isso aí. Excelente. Uma frase final? Não, tu não é de frase, né? Só vai treinar e pronto e acabou, né? Tem uma frase boa? Amanhã, 5h30 na Corper, Itaipava. Estarei te esperando. Se não for amanhã, vá sábado, vá domingo, apareça. Não é motivação, é disciplina. E aí, a vida, ela vem. E vem com uma facilidade muito grande. Objetivo. Vai ficar forte? Também. Mas é para que você tenha a autonomia para viver melhor. Gostou, né? Pô, agora tu falou bonito, hein? Demorou, mas saiu, hein? Obrigado quem acompanha a gente pelo Instagram da Corper Itaipava. Você que encontrou esse conteúdo também pelo YouTube. É muito importante que você compartilhe. Sempre que você conhece, com certeza, alguém que precisa ter acesso a esse conteúdo. Aquela pessoa que às vezes está um pouco naquela rigidez para começar. Então, compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe com aquela pessoa que você quer que vá para a academia com você. Que eu acredito que cada vez mais a gente vai estar conseguindo entrar na casa das pessoas e botar essa galera para treinar e praticar atividade física da melhor forma. É isso. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço a todos. Vamos que vamos. Até a próxima.